Boa noite, queridos alunos da segunda série do ensino médio. Meu nome é Marconi Cabral, sou professor de filosofia do Centro de Mídias e hoje vou moderar esta aula para vocês junto com a professora Maria Fernanda Degan, colega nossa da EFAP e também parceira no nosso Centro de Mídias. Semana passada nós começamos a nossa conversa tratando aí sobre as condutas massificadas, falamos sobre Michel Foucault, falamos sobre o Paul Ricoeur, como que a gente se forma indivíduo. Dando continuidade a isso, hoje nós vamos trabalhar o tema a formação do indivíduo, tendo por habilidade a tentativa de identificar processos sociais merecedores de crítica, né, dentro desse assunto de condutas massificadas. Vocês estarão em ótimas mãos aí com a professora Maria Fernanda. Fê, é com você. Valeu, Marconi. Gente, boa tarde, muito boa tarde para vocês. É um grande prazer poder estar com todos vocês aqui, na excelente companhia do Marconi, na excelente companhia de todos os estudantes que estão acompanhando pelo aplicativo, pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, os professores também, que é um prazerzaço poder contar com vocês aqui, com a bagagem, o conhecimento, a experiência que vocês têm. A presença de vocês no chat é sempre super importante. Vamos lá, então. Como o Marconi já cantou a bola para vocês, qual vai ser o objetivo da nossa aula? Vamos colocar aí na tela. A gente vai falar sobre identificação de processos sociais merecedores de crítica. Aí vocês vão dizer, nossa, Pro, mas assim, quase tudo nesse mundo é passível de crítica ou até merecedor de crítica, né? Em algum sentido, mas hoje, a gente vai se focar em conversar um pouco sobre condutas massificadas. E eu sei que na semana passada vocês já entraram nesse assunto com o professor Marconi. E vou, então, seguir essa abordagem. Espero conseguir fazer uma aula à altura da aula que o professor ofereceu para vocês. E espero que a gente consiga, então, ter uma aula gostosa, um encontro respeitoso, frutífero. Espero que vocês saiam com mais reflexões do que no momento que a gente começou. O que faremos hoje, então? A gente vai conversar um pouquinho sobre condutas massificadas, que vocês já sabem o que é, porque o professor Marconi já conversou com vocês sobre isso. Mas, principalmente, para além de falar sobre condutas massificadas, a gente vai tentar fazer o que um grande filósofo francês, lá na década de 70, o Gilles Deleuze, disse que era o papel da filosofia. Quando perguntaram para ele, para que serve filosofia? Sabe, quando querem tirar uma com a nossa cara, a gente que gosta de filosofia, né? E fala assim, nossa, mas para quê? Né? O Deleuze respondeu assim, categoricamente, ele falou, a filosofia, ela serve para atrapalhar a tolice. E hoje, vamos tentar honrar a memória do Deleuze, vamos tentar atrapalhar a tolice um pouco aqui juntos, certo? Vamos lá. Então, o que a gente vai ver? Quais são os conteúdos da aula? A gente vai ver alguns conceitos da crítica à indústria cultural, desenvolvidos por dois autores, que são o Theodor Adorno e o Horkheimer, ou Horkheimer, né? Depende do seu sotaque. Eles criticam a indústria cultural e a gente vai avançar um pouquinho para além do Adorno e do Horkheimer e a gente vai entrar num conceito chamado filisteísmo cultural, que foi desenvolvido pela Hannah Arendt e pelo Friedrich Nietzsche. E para a gente começar, então, eu quero convidar vocês a participar no chat, respondendo a pergunta que aparece aí na tela para vocês, e que diz assim, a cultura que consumimos, ela dá forma ao que nós somos? O que eu quero saber é se vocês acham que nós somos a cultura que nós consumimos. Me contem aí no chat, 2, 3 minutinhos e a gente já volta, beleza?
Obrigado, gente, a participação de todos vocês, muito saudável, com muita qualidade a interação de vocês, parabéns, continuem assim. Fê, eu quero destacar aqui a resposta da Natália, que disse sim, somos o que pensamos, o que vemos e o que nos rodeia. Além disso, nós também tivemos a participação da Maria, que disse, olha, sim, até porque somos nós que produzimos a cultura. Nós tivemos muita gente, aí seria até injusto e impossível dizer o nome da quantidade de pessoas que disseram sim, né? Nós somos aí moldados, formados pela cultura. Tivemos alguns depende, alguns em partes, mas eu queria aproveitar, Fê, também para trazer aqui um pedido do Pedro Henrique. Ele falou que, se possível, você explique o que é cultura massificada. Beleza, valeu, Marcone. Gente, obrigada por todas as participações no chat. Ô, Henrique, já a gente vai ver o que é cultura massificada. Vamos por partes, né? Como diria Jack o Estripador. Olha, é seguinte, essa não é uma pergunta fácil de se responder, porque para falar sobre essa pergunta, a gente precisa, primeiro, ter em mente a ideia de que, olha só, nós somos seres consumidores de cultura, nós somos os dois, nós somos seres produtores de cultura, assim como somos seres consumidores de cultura, né? E nessa chave da cultura enquanto objeto de consumo é que a gente vai se encaminhando para começar a trilhar juntos um caminho, para começar a ir palmilhando os passos que foram deixados para a gente por uma escola, uma vertente de pensamento que a gente se acostumou a chamar de Escola de Frankfurt, né? A Escola de Frankfurt, ela, na verdade, é uma corrente de pensamento, né, de teoria social, de teoria filosófica, que nasceu lá na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e cujos dois maiores expoentes, talvez, sejam justamente esses autores que eu citei para vocês no começo da aula, que são o Adorno e o Horkheimer. Na Escola de Frankfurt, esses autores pensam muito a cultura, mas não a cultura assim em termos gerais, em linhas gerais, não da maneira como a antropologia pensa a cultura, não. O que eles estão interessados é num certo olhar que consegue identificar a cultura como algo que nós consumimos e que pode ser produzida nos nossos tempos, na modernidade, na contemporaneidade, pode ser inclusive produzida como um objeto de uma mercadoria, sabem? Um objeto mercadológico. Então, se a gente puder prestar atenção aí no slide que aparece na tela de vocês, eu trouxe para vocês algumas características muito pujantes, né, das ideias do Adorno, do Horkheimer, enfim, da Escola de Frankfurt, né? Então, número 1, eles partem da ideia de que o indivíduo, o indivíduo e a cultura são mutuamente determinados. Como eu disse para vocês, a gente consome cultura, mas a gente também produz cultura, né? Então, são dois elementos que se determinam mutuamente. Alguns de vocês colocaram aí no chat algo bem parecido com o que está aí no slide, e que diz o seguinte: somos o que a cultura faz de nós, mas nós também somos quem faz a cultura. Quer dizer, gente, olha só, cultura não é um negócio que cai do céu ou brota da terra do nada. Quer dizer, a cultura é uma criação eminentemente humana, né? Então, assim sendo, nós somos duplos agentes, a gente cumpre essa dupla função, tanto de produzir quanto de consumir a cultura. Seguindo aí no slide, no número 2, eu coloquei para vocês que eles criam, né, o Adorno, Horkheimer, a Escola de Frankfurt, cria o conceito de indústria cultural. Isso é super interessante, porque a gente começa a olhar a cultura com um viés, num prisma muito diferente, que é o de pensar
como que a cultura se faz, acontece e é consumida num mundo moderno, no mundo da fábrica, no mundo da tecnologia, no mundo das relações comerciais. Né? E aí eles colocam que a cultura pode ser um instrumento de dominação, que ela começa a sofrer na modernidade uma certa padronização, especialmente a partir do século XX. Eu estou citando aqui o século XX, vocês estão vendo que aí no slide ele está escrito em algarismos romanos, e eu não sei se todos vocês se recordam de como que a gente faz para saber a que século um determinado ano pertence, né? Então, assim, século XX, eu estou falando todo o período que fica compreendido entre 1900 até o ano de 1999, certo? Esse é o século XX. E o Adorno, Horkheimer e a Escola de Frankfurt estão produzindo ali principalmente na metade do século XX, né? Eles estão vivendo um momento histórico assim da Segunda Guerra Mundial lá na metade do XX, né? Então é esse o panorama histórico que eles estão vivenciando e no qual eles estão produzindo a sua obra, né? E por fim eu coloco aí um terceiro elemento que faz parte das ideias da Escola de Frankfurt, que é o de mercadorias culturais, é a gente poder entender a cultura nos nossos dias como mercadoria mesmo. E aí eu coloquei como exemplo o mass media, né? Que é em inglês para mídias de massa, né? É a maneira como a cultura passa a ser cada vez mais padronizada, cada vez mais criada, própria para o consumo. E aí, gente, eu estava lá na minha casa preparando essa aula e eu fiquei pensando assim, em alguns exemplos que eu poderia dar para vocês, para incitar, né, para fazer vocês entenderem um pouquinho melhor o que é essa indústria cultural ou indústria de massa a que o Horkheimer e o Adorno estão se referindo. E aí, se vocês me permitirem, eu vou olhar aqui nas minhas anotações, né? Então, eu pus assim, olha... Um exemplo de mercadoria cultural, de cultura de massa, ou seja, de cultura para consumo, né? Seria essas canções de sucesso, que a gente tem, assim, vamos dizer, cada semana tem uma canção nova de sucesso, né? E essas canções, se vocês pararem para escutar com ouvidos bem atentos, não com aquele ouvido de quem está curtindo a música e tal, mas com um ouvido, assim, bem atento de quem está analisando essa música, vocês vão perceber algumas coisas, né? Então, vocês vão perceber, sabe a música norte-americana? Assim, da década de 90, década de 2000, 2010, até hoje, né? Vamos pegar essa música como um exemplo para a gente pensar, muito embora a gente pudesse pegar vários outros exemplos, né? Essa música norte-americana, ela é uma música que ela tem uma cadência bem certinha. Ela é bem compassada. Ela começa de um certo jeito, que normalmente é um jeito assim, bem chiclete, né? Que é para ficar na nossa cabeça. Gente, vou contar um negócio assustador, mas existem estudos sobre qual tipo de música, qual compasso, qual cadência e qual melodia entram mais na nossa cabeça. Ou seja, tem mais efeito chiclete, aquela coisa que assim... Meu Deus, a gente não consegue tirar aquilo da cabeça, aquela coisa. Eu nem gosto dessa música, mas eu não consigo parar de pensar nela. Eu não consigo parar de cantarolar. Porque essa música, ela foi criada para ser vendida. E quanto mais ela ficar na cabeça das pessoas, tanto melhor, financeiramente, mercadologicamente falando, para quem compôs, para quem canta, para quem vende essa música, né? Então, essas músicas, elas são sempre assim, bastante simples, né? Elas começam, elas têm alguns 2 ou 3 refrões, esses refrões são sempre iguais, e elas têm uma finalização também bem simples, né? Nada muito complexo, nada que exija muito, né? É só a fruição, só o gosto mesmo, só ouvir, né? Sem pensar muito no que está sendo ouvido. Trouxe outros exemplos, né? Vamos lá. As risadas.
Nessa indústria cultural de que eu estou falando, gente, até as risadas são programadas. Né? Quando a gente está, por exemplo, assistindo uma determinada série, eu ia falar filme, mas hoje em dia a cultura fílmica ela vem sofrendo bastante alteração, de tal forma que a gente hoje consome muito mais. Eu ouso dizer que hoje a gente consome até mais séries do que a gente consome filmes. Pelo menos eu nunca fiz essa pesquisa. Façam aí em casa, que me veio na cabeça agora. Eu acho que é interessante da gente pensar. Será que a gente conseguiria saber na Netflix se as pessoas assistem mais série ou filme? Será que a Netflix tem esses dados? Seria legal se a gente conseguisse saber, né? Mas, assim, pela minha experiência de professora, sempre conversando com os meus alunos, eles sempre falam de série, quase nunca eles falam de filme. Talvez vocês possam pôr aí no chat como vocês consomem o vídeo, se vocês a imagem, se vocês consomem mais na forma de série ou mais na forma de filme, né? Mas, de forma geral, na série, se for uma série cômica, até a nossa risada, até a deixa para a nossa risada, ela é programada, ela é milimetricamente calculada pelos produtores dessa série. Vocês podem ver, às vezes eles querem até induzir a gente a achar alguma coisa engraçada. Hoje em dia não se usa mais tanto isso, mas nas séries de antigamente, tinha lá, a pessoa falava um troço que supostamente a gente tinha que achar engraçado, e aí eles botavam a risadinha no fundo. Né? Não sei se vocês chegaram a pegar exemplos disso. Então, até isso a indústria cultural deseja condicionar na gente, né? Então, essas produções, essas mercadorias culturais, música, filmes, séries, né, que a gente tem hoje em dia, a produção delas é administrada, gente, por especialistas. Ela é bem calculada para ser altamente vendável, para ser altamente reproduzido. A gente vive hoje a era do streaming, né? Então, para essas plataformas de streaming, quanto mais se reproduz aquele filme, aquela série, tanto melhor para eles, do ponto de vista financeiro, enfim, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, mas eu sei que eu não consegui pensar em todos, ou eu nem pensei em muitos, na verdade. Por isso que eu queria jogar para vocês me ajudarem. Sabe, gente, até quando a gente está distraído, a gente consome produto cultural, cultura de massa. Porque a gente está lá jogadão no sofá, sem pensar em nada, distraidão. Mas só que a gente está ouvindo o que está rolando na televisão. Ou então o celular está ali do nosso lado, passando um vídeo, e a gente está ouvindo aquilo. Até quando a gente está distraído, a gente está ali sob o efeito da indústria cultural. Né? Quando a gente sai de casa, a gente se depara com propagandas à torta e à direito, outdoors, né? Enfim. E a gente olha para aquilo, a gente lê aquilo, aquele conteúdo entra dentro da gente, mesmo sem a gente ter planejado aquilo. É bem interessante isso. Falei para vocês que não pensei em muitos exemplos e quero jogar isso para vocês. Vai aparecer agora na tela uma perguntinha. Dê alguns exemplos de produtos da indústria cultural de hoje em dia. Me contem aí no chat o que vem na cabeça de vocês. A gente volta em 3 minutinhos, tá bom?
Ô, gente, perdão, meu áudio estava fechado. Vamos lá, gente. Obrigado pela participação de vocês. Eu quero destacar aqui a resposta da Dandan, ou do Dandan, desculpa, tá, gente? Eu não sei qual que é o gênero aqui, e falou da questão da moda. O Marcelo trouxe a questão da Netflix, que a Maria Fernanda já tinha trabalhado pra gente. Um aluno, que eu não consegui pegar o nome, desculpa, gente, falou aqui da maquiagem. O Eric citou os animes. Prepara o papel e a caneta, Fê, porque a lista é gigante, hein? A Giovana trouxe a questão do celular. A Laura falou dos livros. Né? Nós tivemos alunos que citaram também a questão dos jogos. A Monique falou dos produtos de beleza. E a Natália destacou a questão da música. E antes de passar a bola para a Maria Fernanda, eu queria resgatar aqui um comentário do José Israel na nossa primeira interação. Ele colocou uma frase muito interessante. Ele disse o seguinte: somos consumidos pelo que consumimos. Boa. Olha, José Israel, você foi, assim, no cerne, no cerne, literalmente, da questão. Excelente tua percepção. Agradeço muito a todos que trouxeram um montão de exemplos, né? Então, pegando um gancho do exemplo que vocês trouxeram, vou colocar aí na tela para vocês o slide que diz assim: a indústria cultural para Adorno e Horkheimer. E vai bem de encontro ao que vocês trouxeram para mim, porque a indústria cultural ela tem assim uma aparência de diversidade. Parece que, nossa, é uma coisa diferente. No fundo, é sempre repetição. Né? As músicas são sempre muito parecidas. Os produtos, eles são assim, fabricados em massa, em larga escala. Alguém aí falou sobre maquiagem, né? As maquiagens, assim, produzidas em massa, todas iguais, em larga escala. Né? Outra característica da mercadoria cultural é a ideia de que o produto substitui o pensamento. Então, quanto mais a gente consome, menos a gente precisa pensar e se preocupar com as coisas. Israel, olha aí o que você falou para a gente, assim, de uma maneira muito melhor do que eu estou falando agora, né? É isso. E aí, se a gente for seguindo um pouco mais essa linha de pensamento, a gente vai dizer assim, nossa, mas será que a gente precisa se resignar a isso, né? A gente precisa adotar a cultura da resignação, ter aquela ideia assim, puxa, é assim, né? O que eu posso fazer é me resignar, o que eu posso fazer é aceitar, enfim. Porque, sabe, gente, no fundo, o que a Escola de Frankfurt está mostrando para a gente é que a indústria de massa ela pode ter alguns efeitos bastante maléficos mesmo, em termos de formação do indivíduo, em termos de desenvolvimento da consciência crítica, em termos do pensamento crítico propriamente dito, né? A Escola de Frankfurt está fazendo essa denúncia, né? Só que eu não queria parar aqui, né, na denúncia da Escola de Frankfurt, porque geralmente quando a gente fala de cultura de massa, a gente fala, né, lembra automaticamente do Adorno, do Horkheimer, mas eu não queria parar aqui. Eu queria ir ainda um passinho além, se vocês tiverem paciência de me aguentarem mais um pouquinho, porque eu queria trazer para esse debate uma autora que merece todos os louros, todo o nosso respeito, a nossa reverência, devido à história de vida que essa autora tem e a produção ampla que ela deixa para a gente, que é a Hannah Arendt. Né? A Hannah Arendt, e o nome dela vai aí na tela para vocês no slide, para quem quiser anotar, ela nasceu no ano de 1906 e ela morreu em 1975. Então, ela atravessou o século XX bem, assim, ela vivenciou bem o século XX. E a Hannah Arendt, ela tem uma percepção toda dela quando a gente fala sobre indústria cultural, porque ela diz o seguinte... A gente entende os efeitos maléficos que a indústria cultural podem trazer para a gente enquanto formação do indivíduo, né? Mas eu acho, diz a Hannah Arendt, eu acho que tem um negócio, diz ela, que é até pior do que
os efeitos maléficos que a indústria cultural podem trazer para a gente. E esse negócio pior que a Hannah Arendt está localizando, ela chama de filisteísmo educado. Põe aí na tela para vocês lerem a palavra, filisteísmo, né? E provavelmente vocês devem estar pensando o que significa esse termo filisteísmo. Talvez alguns de vocês já tenham se deparado com esse termo na vida, mas os que não o conhecem, o que significa filisteísmo? Bom, se a gente for fazer a etimologia da palavra, a gente vai voltar lá para a Grécia Antiga, né? E a gente vai chegar numa palavrinha que é assim, ó, banausos, que é grego para... sabe aquela pessoa que ela tem assim uma mentalidade muito utilitarista? Sabem aquela pessoa que ela enxerga as coisas só pelo ponto de vista da utilidade delas? Não pensa em outros possíveis valores, ela só pensa na utilidade. Ela só pensa na razão instrumental, só na prática. Né? Essa pessoa é o que a gente costuma designar pelo termo filisteu, que tem origem, disse para vocês, lá na Grécia. Né? E a Hannah Arendt, ela faz ela identifica um negócio muito interessante, porque ela diz assim, sabe, a gente chegou num momento em que a gente desenvolveu uma espécie assim de filisteísmo educado. O que é esse filisteísmo educado? Bom, eu disse para vocês que filisteu é o indivíduo que enxerga as coisas só do ponto de vista, ou seja, da ótica da sua utilidade. Certo? E falando bem claramente nesse ponto de vista, então ele tem uma visão mais estreita, né, das coisas. Então, o que seria um filisteu educado? Vamos parar para pensar. É aquele cara que enxerga a educação, a cultura, né, como muito úteis, mas apenas úteis. Porque, tá, gente, vamos admitir que cultura e educação, elas são muito úteis para várias coisas. Elas são úteis para tudo na nossa vida, para a nossa formação enquanto indivíduo, para a gente conseguir galgar degraus na nossa vida, para nos tornarmos seres humanos melhores. Bom, para tudo, a verdade é essa. Mas só que o filisteu educado é aquele que não enxerga as outras facetas da cultura e da educação. Ele enxerga a cultura e a educação, como eu já disse para vocês, só sob a ótica da utilidade. Então, a Hannah Arendt diz assim, puxa, a gente está inaugurando aqui um momento, e a Arendt está escrevendo... isso que o conceito de filisteísmo educado que eu estou citando para vocês, está numa obra da Hannah Arendt, né? É a obra mais conhecida dela, que se chama Entre Passado e Futuro. E no capítulo 6, que é a crise na cultura, ela vai contar um pouco para a gente da ideia dela de filisteísmo educado, né? Então ela diz assim, caramba, a gente chegou num momento em que até educação e cultura se tornaram mercadorias. Ou seja, as pessoas não têm mais a dimensão de adquirir cultura e educação pensando em como isso pode nos beneficiar para o convívio em sociedade, para uma série de coisas. Não, eu vou me servir, eu vou consumir a cultura e a educação, porque elas me são úteis, porque elas podem me fazer ganhar coisas que sem elas eu não chegaria a ter. Né? A Hannah Arendt, ela... Na verdade, o que ela faz assim é assimilar esse termo do filisteu educado, igualar, né? Associar esse termo filisteu educado com o termo pequeno burguês, dizendo que naquele momento em que ela está vivendo, né, que é o século XX, essa é uma prática da pequena burguesia ali na Europa. Né? E aí, o que acontece? A gente sabe que, bom, gente, a sociedade de massas, que é essa em que a gente vive hoje, e que é a que todo o século XX vivenciou,
ela precisa de cultura, ela precisa de diversão, né? Não vamos também dizer assim, não, mas eu não quero ser cúmplice da cultura de massas, eu não vou mais consumir nada, eu não vou mais consumir série, eu não vou mais consumir música, nem filme. Gente, não é por aí. Sabem por que não é por aí? Porque o lazer e a diversão nos constituem, são uma parte da nossa constituição enquanto seres humanos, certo? Nós precisamos, nós demandamos a cultura e o lazer. Então, assim, cultura e lazer são produtos que são necessários à diversão e inclusive, para a saúde, saúde vital mesmo da sociedade, né? O problema é quando eles servem apenas para matar o tempo, sem propiciar nenhum tipo de reflexão, ou quando eles servem apenas para ser consumidos, para diferenciar as pessoas. Então, hoje a gente tem, assim, inúmeros lugares em que a gente encontra ofertas de inúmeros cursos, uma série de coisas, né? E que, às vezes, as pessoas consomem, assim, vorazmente. Às vezes, as pessoas consomem tanto aquilo que elas não têm nem tempo de digerir, de entender, de compreender o que está sendo apresentado, o que está sendo passado, numa espécie assim de reedição desse conceito que a Hannah Arendt já tinha cantado a bola para a gente lá na metade do século XX, desse conceito de filisteísmo educado, que é o consumo voraz, desmedido da educação e da cultura enquanto mercadorias, né? E aí ela fala assim, o filisteísmo educado, perto da sociedade de massa, da indústria do entretenimento de massa, ela diz, isso aí é fichinha, indústria de entretenimento de massa, cultura massificada, isso não é nada perto do filho deles, que é o filisteísmo cultural. Né? A Hannah Arendt encontra um problema maior no filisteísmo educado, né, no filisteísmo cultural, do que na própria entretenimento de massas, da cultura massificada, né? Enfim, é bem interessante aí a perspectiva da Arendt neste sentido. E para irmos nos aproximando, infelizmente, do final da aula, eu vou deixar três sugestões aqui para vocês, tá? Tá aí na tela. Uma sugestão de filme, não sei se vocês já viram algum filme do Woody Allen, grande diretor. Lá em 2011, ele fez um filme chamado Meia-Noite em Paris, em que algumas questões que eu citei aqui para vocês vão aparecer. Eu sugiro também, para aqueles que tiverem interesse, possibilidade, a leitura de um livro do George Orwell. Não se confundam aí, tá? O nome do livro é 1984, só que ele foi escrito em 1949, tá? E vocês vão conseguir identificar nesse livro também algumas questões que a gente conversou hoje. Por fim, eu sugiro um livro do Aldous Huxley, que é o Admirável Mundo Novo, o Brave New World, que foi escrito em 1932, e com certeza vocês também vão identificar alguns assuntos que a gente conversou aqui, mesmo que tangencialmente. Na telinha fica a sugestão da atividade de casa. Tirem foto ou print. É uma questão para vocês tentarem responder em casa. Enquanto vocês tiram a foto, eu me despeço. Com tristeza, gostaria de ficar mais e agradeço muitíssimo a generosidade de vocês de ter compartilhado o tempo e o conhecimento de vocês comigo. Obrigada e até a próxima. Toco para você, Marconi. Obrigado, gente, pela participação de todos vocês. Relembro que na próxima aula e na outra também a gente vai continuar com esse assunto. Até mais. A escola pode estar distante, mas as aulas não.
Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.